Caros alunos e caras alunas, no capítulo 10, nós iremos refletir de modo filosófico sobre três temas: linguagem, pensamento e cultura. Caros alunos, o capítulo de hoje reflete sobre o homem, sobre você, sobre nós. Quem somos? Tá? Então, a linguagem, o pensamento e a cultura são características intrinsecamente humanas, tá? Pertencem somente ao homem e à mulher, tá? Os animais não possuem linguagem, nem um pensamento elaborado e nem uma cultura, uma história. Então, no capítulo de hoje, nós iremos nos aprofundar sobre estes temas. O pensar é um movimento, uma atividade da razão que conta com uma grande invenção do homem, a palavra, tá? Então, a palavra, ela expressa o pensar, tá? Então, o homem pensa, elabora pensamentos, reflete sobre o universo, sobre os outros, sobre os animais, e ele conta com um instrumento que serve para expressar este pensamento, que é a palavra, tá? Então, os filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Camus, entre outros, eles usam, tá, a palavra como instrumento de trabalho para expressar a sua filosofia, o seu modo de raciocínio. Tá? Então, sem a palavra não haveria comunicação. Então, o conhecimento ficaria restrito a uma pessoa se ela não soubesse comunicar ao outro, ok? Então, o ser humano, ele possui a palavra, tá? O ser humano, ele não nasce humano, no dizer dos antropólogos. Ele se torna humano a partir do contato com outros humanos. Eu não nasço, tá, sabendo falar. Eu desenvolvo a minha capacidade de falar com o tempo. Então, a palavra é própria do ser humano. Tá? Então, somente o ser humano possui palavra. Tá? Esta invenção mágica que o homem usa, tá, para modificar a si mesmo e aos outros. Tá? A palavra, no dizer dos poetas, é mágica. Ela transforma, ela edifica, mas também ela destrói, tá? Tanto da maneira positiva como da maneira negativa. Por meio da palavra, somos capazes de situarmos-nos no tempo. Sem as palavras, não teríamos como expressar nossos pensamentos. Então, por meio da palavra, nós criamos a história. Ou seja, nós somos capazes de dizer, eu estou aqui, e a Idade Média falava disso, a Idade Antiga Grega falava daquilo, e também podemos projetar idades futuras daqui a 100, 200 anos, será assim, não será assim, e etc. Tá? Então, a palavra, essa riqueza do ser humano, ela serve para expressar os nossos pensamentos. Então, a palavra é fonte de poder. Quanto mais você se apropriar da palavra, quanto mais você ler, quanto mais você se informar, tá? Digamos assim, mais você será capacitado para pensar sobre si, para pensar sobre os outros. É por meio da palavra que o pensamento se manifesta. O homem possui a palavra. Com isso, pode expressar aquilo que é bom e mal, justo e injusto. Então, o ser humano, através do seu raciocínio, se expressa por meio da palavra e cria cultura. Tá? O que é a cultura? São os hábitos e manifestações de um determinado povo, ou seja, aquilo que ele pensa sobre o bom, o mal, o justo e o injusto. Então, a nossa sociedade é organizada por meio da palavra, do pensamento. Okay? As religiões se usam da palavra, a filosofia se usa da palavra, a medicina se usa da palavra, as ciências exatas se usa da palavra como modo de expressar as suas ideias e os seus pensamentos. Tá?
ok? Então, a cultura, ela é formada através da expressão do sentimento racional que o homem usa para dizer o que é bom e o que é mal, o que é justo e o que é injusto. Então, aí vocês estão vendo a imagem de um homem pensando, tá? Em que estará ele pensando? Não há como saber, tá? Então, nós só sabemos o pensamento, a ideia, o desejo de alguém quando ele manifesta isso por palavras, tá? Então, é por meio da palavra que o pensamento se efetiva. Isso já foi dito várias vezes, para não nos esquecermos, tá? Então, tem até um livro de Graciliano Ramos chamado Vidas Secas, que eu convido vocês a lerem, é muito interessante, na qual os personagens eles quase não falam, tá? Por quê? Porque isto lhes foi negado, tá? Quando nós negamos a palavra a alguém, tá? Nós negamos aquilo que de mais valioso a pessoa tem, que é os sentimentos, que é o pensamento. A pessoa, quando lhe é negada a palavra, ele se torna menos humano no entender de entender a si mesmo e aos outros. Segundo Aristóteles, tá, somente o homem é um animal político. Tá? Guardem bem esta expressão, animal político, isto é, social e cívico, pois entre os outros animais é o único dotado de linguagem. Tá? Então, meus caros alunos, há 5 séculos antes de Cristo, os filósofos gregos eles já refletiam sobre este tema caro ao ser humano, que é a linguagem e a palavra. Tá? Por isso que Aristóteles ele define o homem como um animal político, aquele que se relaciona, aquele que é dotado de sociabilidade. Tá? Então, aí vocês têm o busto de Aristóteles e a famosa frase dele: o homem é um animal político. Político no sentido de ser social por meio da linguagem. É bom dizer que existem diversos tipos de linguagens criadas pelo ser humano, criadas pelo homem. E além da linguagem, existem diversos tipos de pensamento. Tá? Então, existe a linguagem matemática, existe a linguagem filosófica, existe a linguagem médica, existe a linguagem jurídica e etc. E você, ao se apropriar da linguagem, você se torna, digamos assim, mais rico, tá? Então, os médicos, eles possuem a linguagem da medicina. Então, eles têm esse poder entre aspas, de saber direcionar as pessoas neste ramo, ok? Tá entendido? E os pensamentos, eles podem ser abstratos e concretos. O que é um pensamento concreto? É refletir sobre o mundo. Por exemplo, na engenharia, há o pensamento concreto, que é refletir sobre as coisas, tá? E o pensamento abstrato, que são os números, tá? O número, ele é abstrato. Não existe o número 1, tá? Existe a ideia do número 1. O pensamento concreto é aquele formado a partir da nossa percepção, tá? Da concretude. Além do pensamento, a linguagem mantém estreita relação com a cultura. Como eu já havia falado, a linguagem cria a cultura. Se você quiser entender a época grega, necessariamente você vai ter que aprender a língua grega, tá? Porque a língua faz parte da cultura de um povo. Se você quiser entender a história alemã, necessariamente de maneira profunda você vai ter que entender a língua alemã. Tá? Se você quer entender os brasileiros, se aprofunde na língua portuguesa, digamos assim.
Cultura se refere ao conhecimento que é transmitido de um grupo aos seus membros pela conveniência e pela educação formal e informal, tá? Então, o que vocês aprendem na escola é cultura. O que vocês aprendem na igreja é cultura. O que vocês aprendem na TV é cultura, seja ela positiva, seja ela negativa, isto não importa. Mas a cultura é a manifestação do ser humano através da linguagem, tá? E somente o ser humano é cultural, porque somente ele possui história. O correto seria dizer que o ser humano ele possui culturas através da linguagem. Por quê? Existe a cultura indígena, a cultura africana, a cultura chinesa, a cultura inglesa, a cultura sul-americana, a cultura norte-americana e etc. Tá? Então, o ser humano, através da linguagem, cria a si mesmo, aos outros e cria a sua história. Tá? Então, pessoal, o conselho que eu vos dou é se apropriem da linguagem. Tá? Entrem neste mundo. Porque a partir do momento que você se apropria da linguagem, você entende o seu povo, você entende a si mesmo, você entende aos outros, tá? A pessoa que ela não se apropria da linguagem, ela não se conhece, tá? Ela não tem este poder de transformar nada, tá? Então, na próxima aula, nós continuamos este mesmo tema e um grande abraço.